Fala, meu povo! E aí, tudo certinho? Tô na área de novo, hein, galera? Mais uma aulinha maneira. Hoje a aula é maneira mesmo, um assunto que eu acho bacana, né? E geralmente o pessoal tem muita dificuldade. Hoje eu vou falar sobre a função sintática dos pronomes relativos, beleza? Assunto maneiro, assunto curto, né? Então não vai tomar muito seu tempo, porém, cuidado. Todo bom concurso militar, principalmente, tem cobrado é, esse conteúdo, tá? Então, rapaziada, vamos para cima. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente fazer valer. Então, vamos para cima. Então, tá aí, ó, função sintática do pronome relativo. Deixa eu deitar aqui meu tablet para a gente começar a brincadeira. Bom, já pedindo, implorando, pelo amor de Deus, cara. Ative o sininho, curta, compartilhe. Passa a inscrição no canal, monstro! Então, bora, rapaziada, vamos para cima. Bom, gente, é o seguinte, eu acho que esse assunto não é muito difícil, mas, né, cada um é de um jeito. Em sala de aula, eu noto que os alunos têm muita dificuldade nisso, né? Pô, então, o que acontece? Geralmente, nesse tipo de situação, o cara já diz para você que ele é um pronome relativo, né? Então, qual é a orientação? E você também já estudou pronome relativo várias vezes. Estudou na parte propriamente dita, né, pronomes, e na parte de oração adjetiva. Então, você sabe que o pronome relativo, ele retoma o termo antecedente, que pode ser um substantivo, pronome ou palavra substantivada, que o pronome relativo evita a repetição da palavra, que o pronome relativo também une as orações, você sabe disso tudo. Então, beleza. Qual é a ideia? Sempre que você quiser saber a função sintática do pronome relativo, eu te oriento. Pegue o termo antecedente, né, o termo a que o pronome relativo está fazendo referência. Pegue esse cara jogando dentro da oração, onde está o pronome relativo. Organize a frase. A função sintática que esse termo exercer dentro da oração vai ser a função do pronome relativo, tendo em vista que ele vai estar evitando a repetição da palavra. Vamos trabalhar, vamos ver na prática como é que isso funciona. Bom, então aqui está assim. Aquele homem humilde que eu era, eu já não sou mais. Então, beleza. Aqui está o meu pronome relativo, então cortei aqui, cortei aqui, ó. Aqui está meu pronome relativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o termo antecedente. Aí, beleza, eu vou pegar esse cara. O que que eu vou fazer? Eu vou substituir, ó. Lá dentro da oração está o pronome relativo. Tá vendo? Então, vai ficar assim, ó. Eu era, eu era aquele homem humilde. Tá vendo? Observe, este cara aqui, ó, é o meu pronome relativo, ó. Tá vendo? O pronome relativo tá evitando a repetição desse cara. Ou seja, a função sintática que esse elemento exercer vai ser a função do meu pronome relativo. Se você observar bem, ó, sujeito, verbo de ligação, ó. Ou seja, este cara aqui, ó, é um predicativo do sujeito, ó, aqui. Então, a função do meu pronome relativo, ó, predicativo do sujeito, a gente chama carinhosamente de PS. Aqui, tá pronto. Tá pronto. Viu? Aqui. Aquele lancezinho que eu comentei lá na parte de oração adjetiva. Não entendi aquilo que aconteceu. E aí, o que que você faz? Substitua o pelo demonstrativo, ó, aquilo, que é para facilitar a tua vida.
E aí, como esse cara aqui ó, tem aquela relaçãozinha PDPR, ó, o que que você faz? Pega o termo antecedente, ó, aquilo, e organize. Vai ficar assim, ó, aquilo aconteceu. Ó. Veja que o pronome aquilo ó, vai fazer a função de sujeito. Ó. Então, esse aqui vai fazer a função de também de sujeito. É só isso, mais nada. Ó. Apenas isso. É só você pegar o termo antecedente e organizar. Na de baixo fiz a mesma ideia. Ó. Gosto daquilo que tu usas. Então, vou chegar aqui, vou substituir. Ó. Gosto daquilo que tu usas. Ó. Ó, meu demonstrativo. Ó. E aqui meu pronome relativo, tá vendo? Vai pegar o termo antecedente. Ó. E aí você vai lá e vai fazer a substituição. Ó. Tu usas aquilo. Ó. Tá vendo? Quem usa, usa alguma coisa. Ou seja, meu pronome relativo está fazendo a função de objeto direto. Ó. Só isso, mais nada. Olha esse aqui. Ó, queremos essa tal felicidade a qual nos contagia. Tá vendo meu que meu pronome relativo? Ó. Vou pegar o termo antecedente. Vou organizar a frase. Ó, essa tal felicidade nos contagia. Aqui. Botei na ordem, ó. Tá vendo? Ó, o verbo concordando com o substantivo sem preposição. Ó. Ou seja, o cara está na função de sujeito. Ó. Então, meu pronome relativo faz a função de sujeito. Olha de baixo. A casa a qual sempre vou fica distante. Ao a qual vai pegar o termo antecedente. Ó. E aí você sabe que quem vai, vai a algum lugar. Ó. Então vai ficar assim, eu sempre vou à casa. Claro, como a casa não está especificada, eu não vou colocar a casa, mas você sabe quem vai, vai a algum lugar. Ó. E aí o cara responsável por indicar lugar é chamado de adjunto adverbial de lugar. Então o meu pronome relativo ó, vai fazer a função de adjunto adverbial de lugar. Olha isso aqui. Compreendi a teoria de que eu havia discordado naquela aula. Aí você começa a criar maldade. Ó. Aqui está o meu pronome relativo. Ó. O cara está acompanhado de preposição. Ó. Já é um bom sinal. Então, vou lá, vou pegar o termo antecedente. Aqui. Ó. Se você organizar, você vai ver o seguinte: quem discorda, discorda de algo ou de alguém. Ó. Tá vendo? O verbo transitivo indireto. Ó. Então, este carinha aqui, ó, meu pronome relativo, faz a função de objeto indireto. Ó. Tá, mas eu quero desmembrar, que é para você compreender. Ó. Eu havia discordado da teoria. Quem discorda, discorda de algo ou de alguém. Tá vendo? Posso fazer de um jeito ou fazer de outro. O jeito como eu fiz primeiro é quando você já tem muita prática. É, como você está pegando isso agora,
Faça metodicamente, como eu estou fazendo. Depois de tanto você praticar, vai ficar mais fácil. Olha esse aqui. Conseguir aquele emprego ao qual todos aspiram. Ó, pronome relativo, pega o termo antecedente. Ó, o cara está preposicionado, ó, já liga o alerta. Olha o verbo aspirar, olha a regência. Verbo aspirar no sentido de almejar, desejar. Ó. Eu sei que o cara é transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Ó. Tá vendo? Então, ó, objeto indireto. Mas se você quiser organizar, fica assim, todos aspiram àquele emprego. Claro, coloquei a crase, ó. Quem aspira, aspira a preposição a mais o a do aquele. Já estudamos isso em crase. Tá vendo? Morreu, ó, só isso. Olha o de baixo. O perfume que aspirei dentro da loja é muito gostoso. Então tá aqui, ó. Olha o que? Tá sem preposição, ó. Pega o termo antecedente. Veja que o meu verbo aspirar aqui, ó, já está no sentido de respirar, inalar, inalar. Ou seja, o cara é transitivo direto. Tá aqui meu objeto direto. Mas tudo bem, se você quiser fazer a prova real, não tem problema. Ó. Ó, aspirei o perfume. Ó, dentro da loja. Nem precisava colocar esse dentro da loja, só para ficar melhor. Aqui. Quem aspira, aspira água. Respirar, sorver, no objeto direto. Olha o de baixo. Vai ficar assim, ó. A funcionária, por quem fomos enganados, desapareceu. Ó, meu pronome relativo está acompanhado da preposição por. Vou pegar o termo antecedente, ó. Vou jogar na oração, vai ficar assim, ó. Fomos enganados pela funcionária. Ó, esse aqui é o meu cara. Aí o que que você vai fazer? O que que essa estrutura te lembra? Locução verbal, ser, estar, ficar mais participe. Veja que a funcionária praticou a ação, ó, de nos enganar. Ou seja, aqui a gente vai chamar de agente da passiva. Então, a função do meu pronome relativo, agente da passiva. Tá vendo? Ó, a minha estrutura aqui, ó, é locução verbal. Tá vendo? Nada demais, ó. Nada demais. O time pelo qual torço ganhou 2 campeonatos. Então tá aqui, vou cortar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Verbo, verbo, cortei. Vou pegar o termo antecedente, ó. Vai ficar assim, ó. Ó, veja, ó, pelo qual tem a preposição por. Então vai ficar, ó, torço pelo time. Quem torce, torce por algo, por alguém, ó. Aqui, objeto indireto. Então meu pronome relativo, ó, fazendo a função de objeto indireto. Olha o exemplo de baixo. Sempre se via na situação a que tinha aversão. Então tá aqui, ó. Ó, meu pronome relativo, a situação, ó, na situação a qual eu tinha aversão. Vou pegar o termo antecedente. Ó. Veja que tem uma preposição a, ó, porque quem tem aversão a alguma coisa.
Então, ele tem a versão, ele é contrário. Então, vou colocar aqui, ó, meio caminho andado, porque você sabe que esse cara aqui, ó, é o meu substantivo abstrato. Organizando, ó, tinha a versão, a situação. Quem tem a versão A. Tá vendo? Como ele está completando o sentido de substantivo abstrato, o cara vai desempenhar a função de complemento nominal, ó. Então, aqui, ó, complemento nominal. Olha isso aqui. Faleceu a pessoa a quem eu era muito grato. Cortei aqui, ó. Aqui está meu pronome relativo. O quem sempre vem preposicionado mesmo. O quem sempre fazendo referência à pessoa, né? Então, ótimo. Aí vou organizar para você ver, ó. Eu era muito grato. Eu era muito grato. Vou botar aqui, ó, aquela pessoa para ficar melhor. Tá vendo? E aí você sabe que quem é grato a. E você sabe que grato é um adjetivo. Ó, tem a crase, ó, tem a preposição. Termo preposicionado ligado a adjetivo, dúvida zero. Complemento nominal. Então, aqui, ó, complemento nominal. Beleza? Olha esse aqui. O médico, pelo qual fui consultado ontem, viajará para a França no próximo mês. Aí tá aqui, ó, pelo qual, né, tá junto com a preposição por, vou pegar o termo antecedente. Ó, já se liga, hein? Ó, a minha locução verbal, ó, se ele está ficar mais participio. Tá vendo? Já me lembra uma voz passiva. Então, vou organizar aqui, ó. Fui consultado pelo médico. Aqui. Ó, o cara praticando a ação, ó, de consultar. Agente da passiva. Então, tá aqui, ó. Agente da passiva. Tá vendo? Só isso. Chega a ser chato. Mas para mim, né? Mas eu sei que o pessoal tem muita dificuldade. Então, tô aqui para te ajudar mesmo. Ó, olha o a qual. Tá com crase. Se tá com crase, eu já sei que tem uma preposição. E eu sei também que quem obedece, obedece a alguém, ó. Então, eu já sei que esse cara é meu objeto indireto. Mas se você quiser, ó, pega o termo antecedente e joga na oração, ó. Ele obedece a mulher. Que obedece, obedece a alguém, ó. Agora, vou usar o cujo, tá? O cujo, galera, você tem que lembrar o seguinte: ele sempre vai fazer a função normal, ó. Pega o termo antecedente, como todo pronome relativo faz, e vale lembrar que o cujo, ele concorda em gerir o número com o substantivo que vem depois. E aí, quando você desmembra, o que que ele faz? Ele indica a ideia de posse em relação ao substantivo. Então, organizando, vai ficar assim, ó. Gosto muito. Ó, quem gosta, gosta de.
Gosto muito da cor da camisa. Aqui. Este cara é o cujo. Tá vendo? Veja que ele está ligado ao substantivo e a cor pertence à camisa, da ideia de posse. Então, ó, vai fazer a função sintática de adjunto adnominal. Ó. No geral, galera, o pronome relativo cujo desempenha a função de ADN. Só que tem uma situaçãozinha que eu vou colocar aqui que a gente tem que ficar atento. Eu nunca vi nenhum concurso cobrar, tá? Mas é necessário ficar atento. Então tá aqui. Ó. Olha essa aqui. Estes são os jovens com os quais o professor implica. Ó, veja que o meu pronome relativo está acompanhado da preposição por. É, preposição com. Porque quem implica, implica com alguém, ó. O cara vai pegar o termo antecedente, ó. Tá aqui, ó. Ou seja, quem implica, implica com alguém, ó. Transitivo indireto, objeto indireto. Se você quiser fazer a prova real, ó, o professor implica com os jovens. Tá vendo? Fechou. É isso aí. Ó, de novo, vou usar o cujo. Ó. A estudante com cuja mãe o professor implica foi reprovada pelo professor de português. Então tá aqui, ó. Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Mesmo esquema. O cuja pega o termo antecedente e concorda com o substantivo que vem após. Ó. E já sei quando desmembrar vai dar a ideia de posse. Então vai ficar assim, ó. O professor. Ó, que implica, implica com alguém. Ó. O professor implica com a mãe. Agora, ó, vou pegar o termo antecedente e vou jogar para cá dando ideia de posse. Ó. Implica com a mãe da estudante. Aqui. Está ligado a substantivo concreto, a da ideia de posse, adjunto, adnominal. Então, a função do cara, adjunto, adnominal. Agora, olha a situação ó, de que eu falei ainda agora. Então, tá aqui, ó, ficou lindo o prédio de cuja construção muitos reclamaram. Então, pega o termo antecedente, concorda em gerir o número com o substantivo que vier depois. Aqui o meu pronome relativo. E quem reclama, reclama de algo. Tá aqui minha preposição. Então, vou organizar. Ó. Muitos reclamaram, ó, da construção. Da construção, tá vendo? E aí eu pego o termo antecedente e jogo para depois com a preposição de. Muitos reclamaram da construção do prédio. Agora o que, que eu vou fazer? Lembra? Quando a gente estudou a DNCN, eu não estou fazendo aqui, ó, não está ligado a substantivo abstrato, derivado de verbo? Então, agora você vai ter que fazer aquela ideia. Ó, se pratica ou sofre ação. Ó. Substantivo abstrato, derivado de verbo. Aí vai lá, o prédio constrói ou ele é construído? Então tá aqui, ó. O prédio foi construído. Então, ó, sofre ação, ó. Vou botar aqui, ó, sofre ação.
Se sofre ação, mano, o cara é CN. O cara vai fazer a função de CN, tá? Mas guarda isso na manga, tá? Eu não vejo isso aparecendo muito em concurso, não. Olha esse aqui é legal, ó. Conheci o rapaz com quem Carol saiu no sábado. Então, o quem pega o termo antecedente, tá aqui, né? Ó, o verbo sair. Quem sai, sai. Verbo intransitivo. Aí observe que tem uma preposição com, ó. Cuidado para você não chamar de objeto indireto. Carol saiu com o rapaz, né? Duvido você achar a função sintática desse cara. Volta lá em adjunto adverbial. Ela saiu com o rapaz, ela saiu junto com o rapaz, ó. Então, ó, verbo intransitivo. Aqui, ó, vai ser um adjunto adverbial de companhia, tá? Então, ó, cuidado, hein? Adjunto adverbial de companhia. Cuidado para você não chamar de objeto indireto, hein? Ah, professor, quem sai, sai com alguém. Saiu junto com alguém, na companhia de alguém. Cuidado. Aqui, esse cara é fácil. Por quê? Porque o onde, aonde, por onde, né, eles sempre vão substituir ele mesmo que da ideia de lugar. Ou seja, esses carinhas aqui, ó, aonde, onde, por onde, os caras sempre vão desempenhar a função de adjunto adverbial de lugar. Então tá aqui, ó, a empresa, ó, na qual meu pai trabalha, na qual ela trabalha, quem trabalha, trabalha em algum lugar, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, adjunto de lugar, ó. Se você quiser, pode fazer o mesmo esquema. Aqui, tá vendo? Então, ó, adjunto adverbial de lugar. Olha esse aqui. O filme, o qual você me indicou, mudou a minha vida. O qual, ó, nome relativo, assim, preposição, ó. Retomando o termo antecedente. Vai ficar assim, ó. Você me indicou o filme. Quem indica, indica alguma coisa a alguém. Esse cara aqui que me interessa, ó. Ele que é o cara ali, ó. Aqui o meu pronome relativo está fazendo referência. É o meu objeto direto, o complemento sem preposição. Tá aqui, ó. O funcionário a quem eu paguei o carnê foi demitido. Carnê, boleto, prestação. Então, quem paga, paga algo a alguém. Ó, a parte da regência, rapaziada. Se você quiser, ó, pode fazer. Ó. Aqui, ó, o objeto indireto. Este carinha aqui, ó, é o a quem. E ele morreu. Olha esse aqui.
Cortei, ó. Sigo a filosofia na qual tenho confiança. Ó, na qual, ó. Se é na qual, é porque tem preposição em, ó. E aí você vai observar o seguinte, ó, quem tem confiança em algo, ó. Confiança. É um substantivo abstrato. Então tá aqui, ó, organizando, ó. Esse cara vai desempenhar a função de complemento nominal, ó. Ó, tenho confiança aqui. Tá vendo? Morreu. Agora, olha a diferença. Mesmo esquema, tá com preposição, ó, pega o termo antecedente, só que agora ó, é verbo. Ó. Quem confia, confia em algo ou em alguém. Ó. Ou seja, que já é o objeto indireto. Aqui que beleza. Tá vendo? Chega a ser chato, ó, de tão repetitivo. Aqui, o prêmio, aqui concorri no festival, é maravilhoso. Ó, veja que o meu pronome relativo está com a preposição a, ó, que concorre, concorre a alguma coisa. Então, aqui, quem concorre, concorre a algo, objeto indireto. Então, vai ficar assim, ó. Ó, concorrer ao prêmio, onde? No festival. Só que o cara que me interessa está aqui, ó. Olha isso aqui é fácil. Estas meninas com quem simpatizo são muito alegres, ó. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, ó. Quem estudou regência sabe do que eu estou falando, ó. Aqui, preposição, ó. Então, aqui meu objeto indireto. Se quiser, ó, simpatizo com estas meninas. Ó, morreu. Olha esse aqui. Demitir os funcionários que criticaram o diretor. Observa um detalhe. Eu já falei sobre isso lá na parte de concordância verbal. Tá vendo que o verbo está no plural? Ó? Ou seja, ele está concordando com o termo antecedente. Ó. O que? Pega o termo antecedente, ou seja, sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pronome relativo está na função do sujeito. Ó. Então, vou colocar aqui só para você confirmar. Ó. Ó, os funcionários criticaram o diretor. Aqui. Tá vendo? O verbo não concorda com o sujeito? Aqui. Então, sempre que o teu pronome relativo estiver na função de sujeito, o verbo vai concordar com o termo antecedente. Se você estiver inseguro, faça o procedimento normal, como eu tenho feito. Agora, olha esse aqui tem que tomar cuidado, tá? Tá vendo o que é meu pronome relativo, beleza? Claro, está sempre com preposição. Cuidado para você não chamar de objeto indireto, tá? Se você analisar bem, ó, quem ama, ama alguém, ó. Ou seja, essa preposição que está ali, ó, não é exigida pelo verbo amar, tá vendo? É um caso particular. Ou seja, este cara aqui, ó,
vai ser um objeto direto, preposicionado. Só isso, tá? Aí tá aqui, ó. A mulher pela qual meu pai foi seduzido encontra-se doente. Pela qual pega o termo antecedente. Ó, minha locução verbal, se ele está, fica mais particípio. Já sabe o que isso quer dizer, né? Se você organizar, ó, você vai ver que isso aqui faz a função de agente da passiva. Meu pai foi seduzido pela mulher. Você vai ver que a mulher está praticando a ação, ó, de seduzir meu pai, ó. Ou seja, é o agente, ó. É o agente da, da passiva. Olha esse aqui. Ó, pegar o termo antecedente, está com preposição. Só que quem nasce, nasce em algum lugar. Ó, verbo intransitivo, ó, se está indicando lugar, então aqui já sei, ó, adjunto, adverbial de lugar. Mas tudo bem, vou fazer aqui, ó. Nasci, ó, fechou. Viu? Que beleza. Olha essa aqui é interessante. Tá vendo? Verbo, verbo, ó, cortei. Vou pegar o termo antecedente. Veja que o cara está com preposição, ó. Aqui está meu pronome relativo. Agora, vou desenrolar isso aqui, ó. Presta atenção, cara. Ó, mantenho-me fiel às promessas. Então, ó, quem é fiel a alguém, a alguma coisa. Completando o sentido de adjetivo, essa dá para errar fácil, hein? Cuidado. Olha isso aqui. Pais e filhos é a música de que mais gosto. Ó, tem a preposição de, meu pronome relativo, pegando o termo antecedente. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ou seja, esse cara é meu objeto indireto. Então vai ficar, ó, gosto mais, tá vendo? Então aqui meu objeto, gosta de alguma coisa. Acabou. Agora, vou te mostrar como isso vai aparecer na questão de múltipla escolha. Aí tá assim, observe. As coisas novas que aprendo exercitam o cérebro. Aí fala assim, o pronome relativo exerce a função sintática de, aí você vai aplicar o que nós fizemos ó, o tempo todo, com muita tranquilidade. Ó. Verbo, verbo. Cortei. O cara vai pegar o termo antecedente. Ó, eu já tenho sujeito, ó, tá vendo? E aí eu sei que quem aprende, aprende alguma coisa. Esse cara é objeto direto. Mas vou fazer aqui para você ver. Ó. Aprendo
As coisas novas, ó. As coisas novas. Então tá aqui, ó. Quem aprende, aprende algo. Tá vendo? Só para comprovar, ó. Viu? Olha esse aqui. Esta é a moça a que se refere Vinícius de Moraes. Ó, quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Ó. Objeto indireto. Tá vendo? O cara vai pegar o termo antecedente aqui. Ó. Mas se você quiser comprovar, vai ficar assim. Ó. Aqui. Quem se refere a alguém. Tá vendo? Por isso, objeto indireto. Tá vendo? Com o tempo, você nem vai precisar fazer essa transposição. Você mata no olho. Ó. Olha essa aqui. Esta é a atitude a que sempre fui contrário. Ó, tem uma preposição, ó. Tá vendo? Vai pegar o termo antecedente. Veja que quem é contrário a. Perdão, gente. É contrário a. Ó. Esse cara não é um adjetivo. Então aqui, ó, eu já sei que esse cara vai fazer a função, ó, de complemento nominal, ó. Tá vendo? Ah, vou colocar na ordem. Ó. Sempre fui contrário. Ó, sempre fui contrário à atitude ou aquela atitude, ó. Aqui. Completou no sentido de adjetivo, ó. Complemento nominal, ó. Olha a questão 4. O árbitro, por quem o Flamengo foi prejudicado, pediu demissão. Opa, aqui, cortei. Ó, essa aqui é brincadeira de neném, ó. Foi prejudicado, ó. Uma opção verbal, ó. Preposição por. E aí, vou colocar na ordem, ó. O Flamengo foi prejudicado pelo árbitro. Aqui. Tá vendo? O cara praticou a ação, ó, de prejudicar meu time. A gente está passivo. Então, aqui, ó, morreu. É isso o tempo todo, rapaziada. Pode acreditar. Ó, venderam a empresa onde trabalhei em 2002. Ó, ó onde? Ó, trabalha em algum lugar. Tá vendo? Onde dispensa comentários, ó, como eu falei ainda agora. Adjunta adverbial de lugar. Ó, eu elogiei os alunos que encontraram o meu livro no balcão. Olha o que? Pegando o termo antecedente. Olha o verbo concordando com o termo antecedente. Isso é bom, ó. Se você colocar na ordem, ó, os alunos encontraram. Então, ó, veja que o verbo está concordando com o termo sem preposição, ó, que a gente chama de sujeito. Então, ó, a função do pronome relativo, sujeito. Então, letra D de Deus, ó. Olha isso aqui. Ó, estou usando o cujo, hein? Então, eu pego o termo antecedente e concordo em gerir o número com o substantivo que vem depois, ó. E aí eu já sei que quando eu fizer, quando eu desmembrar o período em duas orações,
Vai ficar assim, ó. O uniforme das alunas, tá vendo? Vai ficar com a preposição de dominante de posse, ó. Aqui, fechou. Tá ligado? O substantivo concreto, da ideia de posse, adjunto, ad nominal, ó. Então, aqui, ó, ADN. Então, ó, D de bola. Ó, aqui eu já coloquei um mais difícil, assim, já com as frases, misturando um pouco mais. E aí o cara falou assim: o pronome relativo que exerce a função sintática de objeto direto em qual alternativa? Aí eu vou fazer aquele esquema, vou pegar o termo antecedente e jogar na ordem, ó. Aqui está a opção que propõe a chefe. Então, tá aqui, ó. A chefe propõe, ó, sujeito. Então vai ficar assim, ó. A chefe propõe a opção, ó. Quem propõe, propõe alguma coisa. Opa, já foi. Então tá aqui, ó. Objeto direto. É isso que ele quer. Letra A. Vamos analisar os outros. O filme a que assisti foi muito bom. É o termo antecedente. Ó, tá com a preposição a. Porque eu sei quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir está no sentido de ver presencial. Ó. Eu já sei que esse cara vai fazer a função de objeto indireto. Se quiser, ó, assistir, assistir ao filme. Tá vendo? Só isso. Na letra C. Ele entendeu a poesia, ela entendeu a poesia de que fala o poeta. Então, quem fala, fala de algo, sobre algo. Ó. Aqui o meu sujeito. Então, isso aqui ó, vai entrar como adjunto, adverbial de assunto. O poeta fala da poesia. Pode fazer fala da poesia, fala sobre a poesia. E de Deus. Ó, os alunos que quebraram a janela foram expulsos do colégio. Ó, o verbo concordando com o termo antecedente. Quem quebra, quebra alguma coisa. Eu sei que esse cara é meu objeto direto. Se quiser organizar, ó, os alunos quebraram a janela. Ó, a função do sujeito. Tá vendo? Então, aqui, meu pronome relativo fazendo a função de sujeito. Olha esse aqui. Estou com saudade daquela mulher a quem dei o meu amor. Ó, quem dá, dá alguma coisa a alguém. Ó. Aqui, que beleza. Então, o objeto, ó. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Ah, já foi, já foi. Mas se quiser organizar, ó, eu dei o meu amor
aquela mulher. E ele morreu. Os documentos que enviamos são importantes. Ó, pegar o termo antecedente. Tá vendo? Já tem o sujeito, ó. Não pode confundir. Então vai ficar ó, nós enviamos os documentos. Ó. Quem envia, envia alguma coisa. Tá vendo? Sem preposição, ó. Objeto direto. Letra B de bom. 11. Os atletas que treinam diariamente vencem. Opa! Olha o verbo concordando com o termo antecedente. Ó. Já sei que esse cara vai fazer a função de sujeito. Ó. Então vai ficar assim: ó, os atletas treinam diariamente. Ó. Aqui. Ó. Perfeito. Então, ó, a letra C de sinistro. Aqui. Qual a função sintática do pronome relativo em? Este é o lugar no qual mora. Quem mora, mora em algum lugar. Então, aqui eu já sei. Ó. Se indica lugar, ó, adjunto, adverbial de lugar. Então, a letra B de bola. O autor cujas obras li estará presente. Pega o termo antecedente, concordo em gerir o número com o substantivo que vem depois. Então vai ficar assim, ó. E as obras do autor. Ó, tá ligado ao substantivo concreto, da ideia de posse, adjunto adnominal. Então tá aqui, ó. Adjunto adnominal. Ó, última. As informações de que dispomos são sigilosas. Pega o termo antecedente, ó, tá com a preposição de, isso é bom. Já tem o sujeito, ó, nós. Então vai ficar, ó, nós dispomos das informações. Aqui, quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Então, objeto indireto. Então, letra B de bom. E aí, morreu. Coisa dessa, hein? Dei uma moralzona, hein? Dei uma moralzona pra vocês, hein? Certo? Então, rapaziada, é isso aí. Pega isso tudo, passa para o caderno, treinem, treinem e treinem, tá? Vai dar tudo certo se Deus quiser. Falou? Então, rapaziada, aquele abraço, valeu, bons estudos a todos e até a próxima. Valeu, fui, tchau.